Lucão tá soltando na tela, galera. Com juro alto, os brasileiros acham que acesso ao crédito está difícil. Diz a pesquisa, a galera precisando de um din-din, vai no banco, juros está muito alto, não conseguem. Viram essa matéria, guys? E por que tá alto? Selic? Vamos pensar do lado do banqueiro, já que a ideia é ajudar a explicar. Não temos o Diego hoje aqui, que é o nosso papa de finanças. Vou fazer um papel bem mais ignorante do que ele. Ignorante no sentido de falta de informação. O banqueiro, o investidor está com o dinheiro. Ele pode emprestar para você ou ele pode emprestar para o governo. Quem tem mais chance de pagar? Quem tem mais credibilidade, né? Governo. A chance do governo não pagar é só se o país quebrar. E o governo aumentou demais. Ele falou, eu quero dinheiro emprestado e eu pago um juros alto. Então é melhor emprestar para o governo a 13% ao ano, que é o que está a Selic aí, do que emprestar para a pessoa física. Então começa a ficar difícil de você achar dinheiro, porque o governo está tomando emprestado, tem mais credibilidade para pagar e é uma taxa de juros muito alta. E, bom, aí... A 13% vai quase 15%, em 5 anos você dobra seu capital. Pô, em que país um investidor lá de fora olha para o Brasil e fala, poxa, vou emprestar para o Brasil. Aí o medo é pessoa física. O medo é não acreditar, né? Que possa... Exato. A única forma de ele não receber é o país dar um golpe. Só que aí a gente já sabe todo o desdobramento disso. E a importância disso estar separado, né? Porque o próprio governo, o próprio presidente Lula, não está de acordo com essa taxa tão alta. Porque você para de emprestar para o pequeno empresário, para o consumidor, a economia dá uma parada. Mas como a gente tem uma independência do Banco Central, ele olha para o cenário e fala, ainda preciso ter essa taxa alta. É um cenário assim onde os bancos lá fora estão quebrando também, porque lá fora, meio ponto que aumenta, os bancos quebram. Semana passada, 2 bancos quebraram, né? O Credit Suisse já foi comprado, o SVB foi um susto violento. O que os Estados Unidos fez para segurar o SVB foi descomunal. Aí vai aquela ajudinha, né, de paizão. Mas não é uma ajudinha, porque ele deveria, pela lei, é a mesma lei que a gente usa aqui no Brasil, se um banco quebrar, você tem pelo fundo garantidor de crédito, no Brasil, R$250 mil lá por dólar, CPF. É a mesma coisa, só que lá é a mesma coisa, só que em dólar. No domingo à noite, antes do mercado abrir, que já estava todo mundo falando que ia ser a maior quebradeira do SVB, o governo anunciou que ele manteria e pagaria todo o dinheiro que você tinha investido ali. Então, não ajuda nem de pai, foi é de avô. brincadeira. É de avô. Mas foi a forma de salvar a economia. Poderia ter uma quebra da economia americana assim, gigantesca. Os americanos são tão liberais assim, né, de deixar um livre mercado, né? O que me preocupa... Foi muito curioso. Mostra que, de fato, o americano está preocupado com uma crise. Não estou falando que os Estados Unidos está falindo de forma alguma. O que me preocupa um pouco é o negacionismo econômico. Porque, de um lado, eu acho estranho a politização de algo que se manteve nesse nível por tanto tempo e não era um grande problema. E, de repente, logo pós-pandemia, de repente, é um problema. Aqui no Brasil, você está falando? Isso. Aí você vê agentes políticos e agentes não políticos fazendo uma pressão enorme para isso. Ontem mesmo, ou esses dias, a Luísa Trajano se pronunciou dizendo que a taxa está num nível que acima do... Mas interessa para ela, né? Sim, total. Mas esse é o ponto. Mas você vê que, tipo, e para mim também, que sou acionista da Magalu até o fim agora. Começa a noticiar esse tipo de coisa. Então é uma narrativa que é complexa, né? Então... Eu não sei se foi só agora ou pós-pandemia. Eu tenho minhas dúvidas igual a você. Mas, de fato, o problema é que ela vem alta há muito tempo. A gente já está mais de... Não posso falar um número errado aqui, mas com certeza quase um ano nessa taxa dentro desse... A taxa elevada. Desse parâmetro. Então ela foi subindo, bateu esses 12 a 13. Agora ela vem mantendo, ou você tem um ajuste de 0,25 pontos, mas é muito tempo. Então, assim, uma coisa é essa taxa subir a 13 por um período de 3, 4, 5 meses, porque o governo precisa, e depois ela começa a baixar. Mas reflexo é um. Outra coisa é ela ficar tanto tempo... Que aí o banco fala, cara... Eu concordo, mas assim, se a gente for pensar, a gente está saindo de uma pandemia, o mundo estava em guerra, está em guerra ainda. Está em guerra ainda. Então, os riscos que existem conjunturais continuam fortes e grandes. No ano passado, você tinha uma eleição, então o risco se mantinha. As contas do governo não estão equilibradas. E agora esse é o ponto. Um plano fiscal, o que se esperava para reduzir era um plano. O que vai ser os próximos 4 anos para começar a reduzir?
E, infelizmente, os sinais que o governo tem dado não são sinais de melhoria. São sinais de você tá me transformando em malvadão. Tá, mas você aumentou agora em 100 dias, aumentou o pagamento de juízes, pagamento da força pública, aumentou os gastos. Funcionalismo público pra caramba. Criou um ministério, vai com certeza imprimir mais dinheiro. O dinheiro tá sendo alocado em países do eixo América Latina, independente de ideologia, que são gastos nesse momento, não são investimentos, não dá pra falar que são investimentos. Não, depende, se for do BNDES é investimento, mas é outra parada. Mas sim, mas o retorno é aqui no momento. Né? E os juros, esse é o ponto, com os juros nesse nível. Então, assim, acho que a gente tem que dar mais sinais para que justamente os juros possam baixar. E isso é uma coisa que o Brasil não pode perder, que eu acho legal. Essa autonomia do Banco Central, olhar exatamente o que você falou, isso, e aí ele fala, não vou baixar a taxa. Porque baixar a taxa agora, para curto prazo, é interessante. Sem dúvida alguma, no curto prazo vai melhorar o giro do dinheiro, vai melhorar a economia. Sim. Mas o que a gente vai pagar por isso lá na frente é muito alto. Como inflação, então, cara, tudo que você tem o benefício antes de pagar o preço, ao longo da sua vida é ruim. Tudo, cara. Pode ser qualquer coisa. Vou financiar uma casa em vez de pagar à vista. Você até pode fazer, não estou falando que é ruim. Que você não pode fazer, perdão. Mas o valor vai ser mais alto. Você vai pagar 3 casas. Exato. Vou comprar um carrão agora. Você tem esse direito? Lógico que você tem. Sim. Mas como você não tinha o dinheiro, você teve o benefício primeiro antes de pagar por ele. Isso. Sempre é ruim. E aí depois você se vira, né? Sempre é ruim. Vai correr atrás Isso do vale para qualquer financiamento. coisa. Tudo que você tem o benefício antes de pagar pelo preço dele, desconfie. A vida vai te cobrar isso. Isso na camada que ainda está tentando adquirir bens para uso pessoal. Mas tem a camada, vamos dizer assim, empresarial, empreendedora, você tá que está querendo comprar uma máquina para expandir ou renovar, fazer captação, modernizar. Uma empresa multinacional, captação, ela investe esse dinheiro aonde? No Brasil, ela empresta para o governo, que o retorno é garantido. garantido. Ela pensa duas vezes. Nem multinacional. Pensa o seguinte, vocês dois, tá? Eu falo assim, eu vou abrir uma empresa para vender bolinhas de elástico. Se vocês me emprestarem dinheiro, eu vou trazer um retorno para vocês de 20%. Eu sou o André Geiger. Com baita risco. Com uma bolinha de elástico. E vou te entregar, no melhor hipótese, 20% ao ano. Você fala assim, o Brasil, o governo vai me dar 14%. Garantidaço, praticamente. Então, né? assim, com bem menos risco. Não vou falar garantido, mas com bem menos risco. Mas comparado, é quase infinito. Exato, comparado ao risco, é quase infinito. Onde é que coloca o dinheiro? Presta pro Brasil, pô. E aí, eu não vou querer não vou conseguir abrir essa empresa, não vou conseguir empregar pessoas, não vou conseguir movimentar a economia. É difícil. Uma coisa trava a outra, né? Porque aí E aí tem a inflação mundial também, né? Os países também estão tendo inflação... Imprimiu muito dinheiro na pandemia. O cenário nos Estados Unidos não é 13, é 4,75, 5. Mas comparando para um país que já foi taxa de juros zero, isso é absurdo, a mesma coisa ou até pior. Deflação como o Japão, né? Que tem deflação, agora tem inflação. Né? Aqui você deixa o dinheiro numa aplicação, ela vai. No Japão, com deflação, você deixa ele vale menos. O banco SVB só quebrou por isso. Ele tinha emprestado muito dinheiro para o governo e a taxa de juros de 2, agora a taxa de longo prazo está 4, 5. Ele não tem como pagar. Famosa marcação ao mercado, né? É isso aí. Que, aliás, o Papai Financeiro explica muito bem, já colou aqui no Critiquei. Boa. Bem didático.